Muito bem, querida igreja, nós vamos ministrar hoje à noite uma palavra bíblica, como sempre temos feito, sobre um milagre realizado lá naqueles lugares onde estivemos. No livro de 1 Reis, no capítulo, parece que é 18 que eu coloquei para ti aí? Capítulo 18, versículo 30. Que eu gostaria de ler com os amados, capítulo 18, versículo 30. Se ler aqui no meu celular, que fica melhor por causa da luz, né? Que é melhor para mim aqui. Mas o jovem vai colocar lá no telão para vocês. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vamos ler na Bíblia, então, o nome do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Que estava em ruínas ali, né? E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, e ele encheu de água. Sucedeu que ao meio-dia, de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Quero também, antes de iniciar a ministração, agradecer aos irmãos que estiveram na responsabilidade dos cultos, o Fábio, que chamamos de Binho, o Fred, que é o Frederico, a Giza e o Alayan, e mais o Fabiano também, e o irmão Carlinhos, que ficaram aqui atendendo os irmãos, mais as professoras da escola dominical, todos, enfim, que trabalharam para que o culto fosse realizado domingo passado, e também lá na base São Jorge, e lá em Dois Irmãos. Já estamos aqui junto com eles para nós continuarmos trabalhando nas bases, inclusive, estamos juntos, eu estarei nas bases sexta-feira que vem e sábado também, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém? Muito bem, queridos irmãos. O texto que está em pauta, o texto que está em nossa frente, o texto que está assinalado para nós falarmos esta noite, narra-nos a história de Elias com os 450 profetas de Baal. Mas este fato aconteceu, isso é verídico, lá no Monte Carmelo. Pastor Marcos ministrou muito forte para nós lá no Monte Carmelo. Eles cantaram, Cícero e Marcos tocaram e cantaram, e foi algo muito forte. Nós subimos aquele monte de ônibus, um ônibus confortável com ar-condicionado, um ônibus novinho, mas Elias, juntamente com o povo, subiram a pé aquela montanha.
Este monte está hoje, neste monte, hoje existe uma grande cidade, a terceira cidade de Israel. A primeira é Jerusalém, a segunda Tel Aviv, e a terceira é Haifa. E esta cidade, ela fica ao pé de uma montanha. O monte está no alto, a cidade está junto do monte, está naquele monte. E ela desce até a encosta do mar Mediterrâneo, que vocês lembram que o texto continua dizendo que Elias depois pediu que chovesse e mandou seu servo que fosse olhar para a banda do mar. É exatamente aquele mar, o Mediterrâneo, que fica próximo ali dessa cidade, deste Monte Carmelo. Muito bem, mas sabe que o pano de fundo, o contexto histórico nos diz que Israel estava vivendo um tempo de muita fome, de muita miséria, de muitas incertezas, de expectativas terríveis para o futuro, porque não chovia já há 3 anos e 6 meses. Por que não chovia? Porque o povo tinha deixado de adorar a Deus. E o altar que eles tinham construído para adorar a Deus estava quebrado. E além disso, a aliança que eles tinham com Deus estava quebrada, estava rompida. Israel não somente agora, alguns adoravam a Deus, mas a maioria adorava os Baalins, que é o plural de Baal, né? O rei Baal. Por causa do rei que existia naquele tempo, e a sua esposa, a rainha Jezabel, que era contrária aos ensinamentos de Deus, aos princípios cristãos, e adorava a Baal. E levou todo o povo, a maioria, a duvidar de Deus, a duvidar do Senhor, da sua intervenção, dos seus milagres. E o profeta disse, então não vai chover, assim diz o Senhor, enquanto vocês não se converterem, vocês vão ficar sofrendo, porque vocês conhecem a verdade, e não querem deixar a verdade libertar vocês. É a mesma coisa que a pessoa que conhece a Jesus, sabe que Ele é o Senhor, que Ele pode fazer um milagre na sua vida, mas não deixam Deus fazer um milagre, porque estão voltados para este mundo, estão voltados para Baal, estão voltados para os deuses deste mundo, os deuses das ilusões, os deuses das coisas erradas, os deuses da incredulidade, os deuses da carnalidade, os deuses das fraquezas, e querem justificar. Não, mas nós somos fracos, mas somos fortalecidos em Jesus. Por que existem os fracos e os fortes? Porque existem aqueles que alimentam mais a vida espiritual, e outros alimentam mais a parte carnal, a parte humanística da vida. Por isso que eles são fracos. Nos momentos que eles se converterem a Deus, eles vão começar a alimentar mais o seu lado espiritual. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Vão viver mais e vão alimentar mais a parte espiritual, ter maior comunhão com Deus, através da oração, através do jejum, através da santificação, através da adoração. Estamos iniciando nessa igreja um momento de oração, um momento de adoração a Deus, que será às terças-feiras os nossos cultos aqui, que vamos começar já no mês que vem, aliás, neste mês ainda, de adoração. Estamos em outubro, mês que vem, né? Novembro. De adoração, intercessão, para que nós possamos alimentar mais nossa vida espiritual e viver mais para Deus e menos para nós. Disse Paulo, convém que ele cresça e que eu diminua. E quando nós alimentamos mais a nossa carne, nós dizemos, convém que eu cresça e que Deus diminua. Não é assim que acontece hoje neste mundo? E às vezes acontece com a vida do crente. Convém que eu cresça, convém que eu apareça, convém que eu esteja em evidência. E a minha fé, a fé se torna uma religião. E diz que religião não se discute. Ele diz assim, nem vou discutir porque diz que religião não se discute. Religião não se discute, mas a fé se discute. A fé se prega, a fé se anuncia, a fé se defende, a fé se fala, se propaga. Porque a fé, a nossa fé é crença.
A nossa fé é algo divino, é algo de Deus que está dentro de nós. Israel tinha abandonado a sua fé, a sua crença, e estava adorando a outros deuses, inclusive carnais. Os deuses da prostituição, os deuses das feitiçarias, os deuses das coisas erradas, os deuses do ódio, os deuses da mortandade, sacrificavam filhos a Baal. Os deuses das vinganças, é o que existe neste mundo, se desviam da verdade e as pessoas seguem as coisas completamente contrárias às que aprenderam de Deus. Mas vejam, aí um dia, depois de 3 anos e 6 meses que não chovia, Deus disse para Elias: reúne o povo no Monte Carmelo. Aí que eu me refiro, todo mundo subiu aquela montanha a pé, né? E chegaram lá em cima do monte, e Deus disse para o povo, juntamente com os profetas de Baal: olha, vocês agora vão fazer hoje uma escolha. Se viver assim é o que agrada a Deus, da maneira que vocês estão vivendo, então vocês vivam assim, porque vocês são um povo escolhido de Deus. Agora, a maneira que vocês estão vivendo não agrada a Deus, hoje nós vamos descobrir. Vamos fazer um sacrifício, e o Deus que responder por fogo, este será o Deus que todos nós vamos servir. E os profetas de Baal disseram: é muito bom, porque o profeta de Baal respondia por fogo, o profeta de Baal respondia por trovões, por relâmpagos. E disseram eles: isso é bom, nosso Deus vai responder por fogo e todo mundo vai crer nele. Mas o profeta disse: aquele Deus que responder por fogo, porque o nosso Deus também é fogo. Quando o altar era oferecido e caía fogo do céu, o altar era queimado, a fumaça agradava a Deus. Aquela fumaça subia como um sacrifício daquele povo. Era um sacrifício, um sinal do sacrifício daquele povo. E o profeta reuniu essa multidão lá no monte, irmãos, para tomar uma decisão. Nós vivemos uns dias também de grandes decisões, não é verdade? Inclusive domingo que vem. Não vamos falar aqui sobre política, mas vamos falar sobre a nossa nação. Não vamos falar, mas vamos aqui trazer a nossa palavra. Domingo que vem nós vamos escolher os destinos da nossa nação, certo? Nós vamos escolher. As coisas têm que ser escolhidas por nós. Não existe uma intervenção se nós não agirmos. E precisamos agir com a razão, mas agir com a fé também. Não somente pela emoção. Sermos humanos responsáveis, humanos coerentes, humanos maduros, que não se influenciam pela opinião dos outros, mas aqueles que sentem, aqueles que aspiram, aqueles que podem tomar as suas decisões conscientemente. E tomara Deus que Ele abençoe para que o nosso próximo presidente, que está tudo já encaminhado para que seja uma pessoa que você sabe, né? Inclusive que a igreja vai votar nele, a igreja em peso, com alguns poucos que vão tomar outras decisões. E tomara que ele venha fazer um bom governo em nosso país e que seja para a glória do nome de Jesus, como ele tem dito, que foi Israel e que conhece Jesus e que também a sua família serve a Jesus. Certo? Então Elias chamou o povo ao monte e disse: agora vocês escolham, vocês não podem continuar vivendo assim, vocês estão sofrendo. Deus não gosta do sofrimento do seu povo, Deus não gosta do sofrimento das pessoas, Deus não gosta do sofrimento das nações, Deus não gosta que as pessoas vivam escravizadas pelos vícios, pelos pecados, pelas iniquidades, pelos maus hábitos, pelas más crenças, pelas crenças distorcidas, pelos pensamentos disfuncionais. Deus quer intervir, e Ele intervém por intermédio dos pastores, por intermédio dos profetas, por intermédio dos seus servos, das suas servas. E aquela multidão estava lá, no altar. E disse Elias: vocês podem, porque vocês são mais, o número de vocês é maior do que o nosso, vocês iniciem o sacrifício de vocês.
E os profetas de Baal iniciaram o sacrifício, desde manhã até a tarde, clamando, 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 depois se retaliavam, como eles faziam, que inclusive não agrada a Deus, retaliação do corpo, né, para derramar sangue, mas eles fazem tudo o contrário, e eles nas suas crenças, porque Elias disse, vocês exerçam a crença de vocês, só que vocês vão ser testados hoje, Deus vai responder alguma coisa, e eles clamavam, pediam a Baal, só que Baal não respondia, porque Baal não existe. A imagem de escultura não existe. Não tem vida. Os santinhos lá que as pessoas oram, que está no pescoço, a cruz não fala, não tem nada, ninguém fala, não existe nada ali. Só existe a crença da mente da pessoa que está impregnado no cérebro. Mas o que nós cremos, às vezes, não é o que Deus crê. Não é o que Deus exige de nós. Então, racionalmente, a gente vai ver, isso não existe. Isso não existe. Pisar num feitiço, a pessoa fica enfeitiçada, isso não existe. Só se a pessoa está procurando pisar ali, né? Não existe, irmãos. Porque não existem essas coisas são criadas pelas pessoas. E o diabo existe naquilo que não é verdade. Aliás, o diabo age naquilo que não é verdade. Para trazer medo, para trazer perigo, para sintomatizar a pessoa. E disse Elias, tá, mas ele não responde, por quê? Quem sabe ele está dormindo? Clame mais uma vez. Eles clamavam e nada de Baal responder, irmãos. Aí disse Elias, muito bem, Elias, Baal não respondeu, então é a nossa vez agora. Chegou a tua vez, irmão. Chegou a tua vez, irmã. Mas vejam bem o que fez Elias. Ele arredou o povo e disse assim para os seus auxiliares, vamos reconstruir o altar. Vamos reconstruir o altar. E que foi pregado lá pelo pastor Marcos é tempo de reconstruir o nosso altar. Não quero copiá-lo ou plagiá-lo, mas quero dizer hoje para vocês o que ele disse lá. É tempo de nós reconstruirmos o nosso altar espiritual, irmãos. Se ele está quebrado, se ele está falido, se ele foi destruído por nós mesmos, é tempo de nós reconstruirmos. Quem é que vai reconstruir? Nós. Quem é que vai preparar o coração para Deus agir? Nós. Não é o pastor, não é o missionário, não é o profeta, mas nós. Elias não reconstruiu o altar, você é que tem que reconstruir. Se precisamos nos arrepender, eu não vou me arrepender por você. Se precisamos deixar um mau hábito, uma crença que não agrada a Deus, não sou eu que vou agir na sua mente. Quem tem que fazer é você. Você é que tem que tomar essa decisão. Para mim crer que era bom, era necessário ir a Israel, eu precisei crer. Aí Deus começou a me abençoar. Para eu poder ofertar na igreja e dizimar, até primiciar, eu criei nisso aí, que é verdade isso aí. Que isso é uma coisa de Deus, e eu fiz isto, e hoje estou sendo abençoado por causa disto. Algo que no batismo eu precisei crer. A Priscila se batizou com 9 anos, ela creu, ela recebeu. A Miriam não estava crendo, se batizou só aos 14. O Marcos aos 12 anos. Nós que precisamos crer e receber, tomar posse. E disse o profeta, reconstruam o altar, preparem a casa para Deus entrar. Preparem, você quer ver o sobrenatural realizar-se na sua vida? Prepare a sua vida, prepare a casa, prepare o seu altar que é o seu coração. Quem sabe nele existe alguma coisa desagradável que só você sabe que está lá, engavetado lá na sua mente e que transmite essa emoção para o seu coração. Quem sabe o ódio, quem sabe o rancor, quem sabe a desconfiança. Quem sabe a crítica destrutiva, porque existe crítica boa, quando alguém me critica para me ajudar, mas a crítica destrutiva é aquela que a pessoa critica para destruir o outro, para criticar o outro, para desejar o mal para o outro. Quem sabe a crítica destrutiva, quem sabe os pensamentos que não são certos, quem sabe alguma doença que existe ainda na sua alma. Jesus faz milagre. Eu vou falar um pouquinho sobre os milagres que acontecem. Aí eles reconstruíram o altar.
E o profeta iniciou a oração que nós lemos a partir do versículo 30. Ó Deus de nossos pais, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Mas o coração do povo estava preparado, o altar estava construído. Nós precisamos e nós queremos e estamos convidando a cada um de vocês para tomar consciência disto. Nós precisamos reconstruir nosso altar. Porque Deus quer fazer coisas tremendas ainda este ano aqui em nosso meio. Na sua vida, irmão, olha o que eu estou dizendo, preste atenção. Deus quer fazer coisas tremendas. Mas reconstrua a sua vida espiritual. Reconstrua o seu altar. Israel não estava sendo mais aquele povo de altar pronto, mas de altar espatifado, destruído. Eles haviam destruído, não Deus. Reconstrua o seu altar e não ponha a culpa em algumas pedras terem caído do seu lugar, saído do seu lugar, não ponha a culpa em alguém. Você é responsável por manter o seu altar pronto para oferecer sacrifícios a Deus. Se não, Deus não tem respondido com fogo, não tem havido milagres na sua vida, quem sabe é uma provação, ou quem sabe o altar não está preparado, que era o caso de Israel. E o profeta estava dizendo, reconstruam o altar, porque hoje Deus vai mandar fogo. Reconstrua o altar, porque Deus vai responder com fogo. Vai mostrar para vocês que Deus, que Ele não os abandonou, mas que Ele os ama e que Ele os tem em alta estima e consideração. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus não o abandonou, irmão e irmã, mas Deus o tem, a tem em alta estima e distinta consideração. Basta que reconstrua. E Elias disse, Senhor, manda fogo. E Deus começou a mandar fogo. Mas antes ele mandou que colocasse naquela vala que eles abriram, larga, né? Como se fosse uma eira. Sabe o que é eira? De trilhar o trigo. Quem mora para fora sabe, né? Os cavalos para valer os bois. É larga, é enorme. Encheu aquele lagar, aquela eira de água. Para que isto? Para que não houvesse nenhuma dúvida de que tinha sido um milagre de Deus. Porque Deus iria mandar fogo. Ele começou a orar e começou a cair fogo. Fogo que destruiu o altar, que estava um animal morto em cima do altar. Destruiu aquele altar, destruiu as pedras que ele colocou, 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. Destruiu as pedras e destruiu, lambeu toda aquela água. Por que Deus fez isto? Para provar que Ele é um Deus de milagres. Nós não vivemos só pela emoção, não vivemos só pelo racional, mas vivemos por milagres, irmãos. Por milagres. Nós somos uma igreja que crê no Deus de milagres, do Deus que faz maravilhas, do Deus que se move, do Deus que cura o câncer, do Deus que cura a hérnia, do Deus que cura a tuberculose, do Deus que cura o derrame cerebral, do Deus que cura os cegos e os paralíticos, do Deus que ressuscita os mortos, do Deus que provê e que supre cada uma das nossas necessidades em glórias por Cristo Jesus, de um Deus que expulsa os demônios e que nos dá vitória nesta guerra espiritual que travamos nas regiões celestiais, nós e os demônios lutando, e Deus intervém em nosso favor. Deus nos ajuda, Deus nos dá força e disse, meu servo, tu vais vencer, porque eu estou contigo. Se não estivesse contigo, tu não venceria. Deus estava com Elias. Hoje à noite, Deus quer fazer milagres na sua vida. Nós vamos vir aqui à frente hoje para reconstruir nosso altar. Deus quer fazer milagre na sua vida. O fogo de Deus, do Espírito Santo virá sobre você. E você sentirá a mão poderosa de Deus. E você verá que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, como diz em Hebreus capítulo 11. Aí quando o povo viu aquele fogo, irmão, foi um barulhão naquele lugar, um movimento. Deus quer movimentar esta igreja, um barulhão de glória, de aleluia, de fé, de fogo, de poder, de unção da graça de Deus. Existem alguns irmãos que às vezes eles, é por emoção, ai que fogo, começa a pular, né?
mas às vezes nem é fogo, é mais pela fé mesmo, não estão sentindo nada, mas dizem, ai que fogo, outros sentem, outros não sentem, mas todos seguem o mesmo jeito. Aí aquele barulhão lá em cima, alguns disseram é fogo e coisa maravilhosa, outros que nem sabiam de nada, levantaram e também disseram é verdade, isso é fogo e é fogo, e o poder de Deus veio, e sabe que movimentou toda a multidão, e a multidão levantava suas mãos e dizia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Baal para baixo, Deus para cima, Deus é 10, Baal é 0, só o Senhor é Deus. A partir de hoje nós vamos adorá-lo, somente Ele, somente vamos adorá-lo e vamos servir somente a Ele, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Quero perguntar nessa noite, você crê nesse Deus? Você crê que Ele está aqui e que Ele quer também fazer maravilhas e milagres na sua vida?